porque as palestras são de extrema importância na nossa vida, né? Vai nos orientar o que fazer daqui para frente com essas reformas que estão vindo por aí, e o tempo é curto. Se nós ficarmos prolongando a cada minuto que passa, é um aprendizado que nós vamos perder um pouquinho mais à frente. Então, bem-vindos a todas e a todos a este mega evento do SENC-RJ. Eu queria fazer uma abertura desse trabalho de hoje, um pouco diferente do que foi feito a semana passada. Semana passada eu falei da importância do mês de maio na vida do trabalhador, né? Que é o 1º de maio, que é comemorado o Dia do Trabalhador, com muita propriedade, inclusive. O 13 de maio, que por acaso é amanhã, é a abolição da escravatura no Brasil, também uma data importantíssima, né? E registrar vários outros dias comemorativos no mês de maio. E pesquisando eu descobri que o mês de maio é o único mês que tem uma flor no seu nome, a flor de maio, né? Então um mês muito significativo para todos nós. E mais ainda agora, dentro do calendário do mês de maio, nós vamos ter todos os anos esse circuito de palestras aqui no SENC-RJ. E foi instituída a semana passada também que toda a primeira sexta-feira do mês de maio vai ser o dia de homenagear os profissionais, os gestores de RH. Então, o mês de maio vai estar intenso nos próximos anos aqui dentro do SENC-RJ. Aliás, todos os meses são intensos aqui no SENC-RJ, que nós temos muito trabalho, muita festividade. Então, como eu disse, eu queria abrir esse trabalho hoje até de forma surpresa. Nós temos aqui a nossa convenção de 23 para 24, com todos os benefícios conquistados pelo SENC-RJ. E nós temos aqui profissionais que visitam as empresas para levar exatamente os direitos, tentar sindicalizar os profissionais das empresas. E, para minha surpresa, ontem, retornando de algumas visitas de algumas empresas, conversando com os trabalhadores, vários trabalhadores perguntaram a esses profissionais que visitam o que o sindicato oferece para eles, porque as empresas já dão tudo. A empresa me dá um vale alimentação de R$600, a empresa me dá um ticket de refeição de R$46, a empresa me dá plano de saúde, eu tenho um piso salarial maravilhoso. Eu fiquei surpreso de saber que os trabalhadores ainda pensam que é a empresa que lhe dá esses benefícios, que não é conquista do sindicato. E essas conquistas, elas são ano a ano, porque acabou a retroatividade essa foi a palavra? Ultratividade das convenções coletivas, né? A ultratividade o que é? Terminou o ano, todos os índices, todas as cláusulas da convenção coletiva estavam valendo até se tornar retornar uma nova negociação. Agora acabou, 31 de março, isso aqui não vale mais nada. Se o patrão chegar 1º de abril, olha, acabou a cesta básica, acabou o tipo de refeição, acabou isso, agora, nós vamos ter que chorar, como choramos todo ano. Que disse o Dr. João Carlos semana passada, sangue, suor e lágrimas. É muito difícil manter essas conquistas que nós estamos tendo. Então eu peço a vocês, como eu pedi semana passada aos gestores de RH, que sejam porta-voz do sindicato dentro das empresas, que é muito importante. O trabalhador ainda pensa que é a empresa que dá esses benefícios, e não é, né? Então, para você que está assistindo em casa, vai assistir esse vídeo um pouco mais à frente, não pense que é a sua empresa que te dá esses benefícios. Seja a categoria econômica que você trabalha, é o seu sindicato que conquista para você. Tá? E, retornando aqui a nosso movimento de hoje, nossas palestras de hoje, eu quero chamar aqui o Dr. Flávio para falar da reforma tributária. O que é isso? O que vai mexer na nossa vida? Né, Dr. Flávio?
E espero que nós, quando sairmos daqui hoje, tenhamos uma nova clareza do que nos espera no futuro. Claro, hoje, né, é só uma palestra, né? Nós não vamos dissecar esse assunto, porque esse assunto é no Congresso há mais de 20 anos. Exato. E até hoje não foi nada definido. Então essa palestra aqui é só para clarear algumas coisas na nossa mente. Obrigado, Dr. Flávio. Eu que agradeço. Boa palestra. Bom dia a todos. Sou Fábio Santos, sócio do escritório Real Imóveis. Fui incumbido desse desafio, né, de falar um pouco sobre reforma tributária. Reforma tributária no Brasil certamente é um dos temas mais espinhosos que a gente tem, tanto no aspecto político quanto no aspecto prático das empresas, né? Então eu queria primeiro agradecer essa oportunidade ao Geraldo, na condição de presidente do CQRJ, que faz um trabalho esplêndido dentro dessa questão sindical e da luta pelos direitos dos trabalhadores. Também agradecer ao Anderson, que representa o IBENF e, sem dúvida alguma, tem esse trabalho de formação de pessoas que é bem interessante e importante para todos. E agradecer também a todos os que estão presentes aqui, especialmente a equipe do escritório, que está essa manhã aqui prestigiando, e a quem nos acompanha também nas redes sociais, entendendo a importância desse tema. Bom, acho que antes de falar sobre reforma tributária em si, né, sobre os aspectos que estão dentro das duas propostas de emenda constitucional que estão mais avançadas nas casas legislativas, eu acho que o ideal é a gente fazer primeiro um contexto sobre o que é o sistema tributário atualmente, né? O Brasil, a gente sabe que, e muitas vezes a gente ouve falar, isso é um fato, é um dos sistemas tributários mais complexos que existem, embora nós tenhamos mecanismos dentro da Receita Federal, né, de rastreamento de receitas e tudo mais, que torna a vida do empresário e do cidadão, aquele que vai declarar o imposto de renda de pessoa física também, um tanto quanto difícil, principalmente nesse período de declaração do imposto de renda, né, que a gente tem agora para maio. Então, assim, o meu objetivo aqui é trazer o contexto do que é o sistema de tributação, como esse sistema funciona em premissas básicas aqui no Brasil e, efetivamente, o que as duas reformas tributárias, os dois projetos de emenda constitucional, que é a PEC 45 e a 110, objetivam trazer para o cenário brasileiro e o que se busca de resultado com essas duas emendas, tá? Então, eu acho que o ideal seria fazer esse contexto. Bom, eu acho que para entender a tributação a gente precisa entender um pouco o contexto social, né? Nós vivemos hoje em sociedade, o Estado em si, ele tem dentro das normas constitucionais, né, que ele, dentro do Poder Legislativo, insere de objetivos para a sociedade, diversos deveres a cumprir, diversos objetivos a atender, e a gente pode entender que os direitos sociais previstos, pelo menos na Carta Constitucional Brasileira, tá, ele vem lá no artigo 6º, falando sobre os direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte. Tudo isso passa dentro do prisma de objetivos do Estado brasileiro. E, obviamente, para que o Estado possa prover esse tipo de suporte, né, desenvolver a sociedade sobre esses aspectos, principalmente a questão da moradia, do transporte, do trabalho, ele precisa de recursos. Esses recursos, por várias formas, ele pode ser captado pelo Estado, seja por investimento em empresas de economia mista, seja por parcerias público-privadas, mas o mais importante para esse tipo de arrecadação, sem dúvida alguma, é o recolhimento de impostos, tá? Impostos, e aí a gente vai falar tecnicamente sobre tributos, tá? Então o Estado ele precisa da tributação, que é onde ele arrecada recursos para poder promover esses avanços sociais em todos esses campos que estão ditos no artigo 6º. Bom, considerando então que o Estado precisa de recursos, ele obviamente precisa observar regras que estão previstas na Constituição,
Por quê? Ponto principal, a gente tem aqui no Brasil o Pacto Federativo. O Brasil é uma federação, e a federação ela é composta por Estado, União, municípios e o Distrito Federal. Todos eles são autônomos, mas têm que observar a regra constitucional e eles são indissociáveis. Eles não podem se retirar da Federação Brasileira. A União está posta dentro do texto constitucional. E dentro desse aspecto de autonomia dos entes públicos, tanto o Estado quanto o município e a própria União, há que se respeitar a repartição de competências tributárias. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro tem autonomia, tanto política quanto administrativa, para estabelecer os seus impostos, desde que ele respeite o Pacto Federativo, que é não fazer incidir determinado imposto sobre um outro Estado ou um fato gerador que não é da sua competência, e desde que ele siga as normas que estão previstas na própria Constituição de repartição de competência tributária, que nada mais é que o Estado, pelo artigo 155 da Constituição Federal, pode instituir aqueles impostos. E lá vai estar dizendo o IPVA, no caso dos estados, ICMS, ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Doações, tá? Assim como a União vai poder, pelo artigo 153 da Constituição, incidir, instituir impostos sobre renda, sobre produtos industrializados e por aí vai. Então, vejam que a gente tem dentro do campo constitucional as repartições de competência tributária que tem que respeitar o Pacto Federativo. E junto disso, a gente tem as espécies tributárias no Brasil. A gente não tem só impostos. Muitas vezes a gente vai ver as notícias falando o imposto está aumentando ou